que o bem resplandecente da hierarquia angelical, assim como todas as forças divinas, estejam inebriados nos corações de cada um de vocês, ponderando todas as aspirações, clamores, pedidos, levando-os para os conselhos hierárquicos da espiritualidade, projetando a magnitude dos deferimentos possíveis diante do engrandecimento do livro de vida, constantemente e diariamente escrito por cada um de vocês. Todos os dias os seus livros de vida são lidos diante dos conselhos e dos microconselhos, subdivisões dos conselhos, diante das guianças que resplandecem cada ser encarnado. Hoje, neste momento inicial, reservei justamente esta oportunidade de falarmos abertamente sobre as aspirações guias que cada um de vocês possui. Cada um de vocês possui uma legião de guias espirituais nas mais diversas formas contemplativas das faces magnéticas que assim se apoiam diante da crença, diante da abertura do religare, da religiosidade de cada um. Aos que acreditam na universalidade, é muito natural os bafejos dos pretos velhos, dos caboclos, dos Exus guardiões, das pombagiras, Maria Padilhas, assim como dos herês, Legião dos Ciganos e tantas legiões de equipes socorristas, sempre de prontidão, em sintonia de afinidade diante da robusteza das suas vidas passadas e, consequentemente, da cumplicidade no ponderar de como vocês podem ainda mais seguir dentro dessa jornada encarnatória diante das habilidades mediúnicas que cada um de vocês, caríssimos, possui. A guiança espiritual, todos vocês, mesmo que você não saiba quem é o preto velho que está te acompanhando, e lembrando que o preto velho que está te acompanhando, ele não tem exclusividade com você. É uma face energética que assim ele te apoia e assim há tantas e tantas pessoas dentro de um quadrante estabelecido de pessoas a serem guiadas diante da observância das habilidades daquele nobre preto velho. Por exemplo, dentro da legião dos nobres pretos velhos possuem subdivisões. Pretos velhos que têm habilidades ainda mais profundas na arte do benzimento e das orações. Outros possuem uma habilidade ainda mais profunda nas desobsessões. Outros ainda se colocam mais ainda na mais profunda zona abissal dos resgates colocados nos filhos que se colocam nas projeções astrais. E assim vão sendo subdivididos com cada tarefa diante do preto velho ou da preta velha, por afinidade energética e diante das suas próprias habilidades mediúnicas. As suas habilidades mediúnicas, consagradas com os seus guias, consequentemente, edificam a sua caminhada encarnatória com a sua guiança espiritual. Assim como os caboclos, caríssimos. Às vezes, vocês podem se confundir em algumas literaturas como se fossem sistemas aritméticos. Se você tem a guiança do orixá Xangô, logo o seu caboclo será seu sete pedreiras. Caríssimos, não necessariamente. Ali está de acordo com um ponto de vista de alguém que fez todo um entrelaçamento da sua vivência dentro de um contexto de uma casa espiritual ou dentro de algumas casas espirituais ali pesquisadas e estudadas. Lembrem sempre que cada casa espiritual possui uma guiança coordenando os trabalhos, edificando as tarefas a serem empreendidas. As casas sempre são colocadas como casas irmãs.
Não existem casas espirituais melhores e outras piores, menos, mais. Não há isso, caríssimos. Existem casas espirituais com tratamentos específicos, com formas específicas de seguirem. A sua vibração, a sua afinidade espiritual mediúnica encontrará a casa em que você melhor se estabelecer em raízes. Não importa onde, não importa de que forma, mas o universo da sua guiança sempre colocará você para encontrar a sua casa. Costumo muito falar aqui em Águas de Aruanda que quem é de casa se sente em casa, caríssimo. Se porventura neste momento o seu sentimento é de paz, é de estar em casa, você consegue respirar com tranquilidade, você consegue fluir nos tratamentos aqui semanalmente colocados, você se percebe ainda melhor, você percebe ainda a sua mediunidade cada vez mais educada, com uma educação mediúnica. Você consegue perceber um olhar diferenciado, muito mais tranquilo, muito mais empático para com a vida e para com o outro. Você até já está exercitando o enxergar Deus nos olhos de todas as pessoas, principalmente naquelas que se colocam como seus inimigos. Então, caríssimos, se sintam em casa, sejam bem-vindos em Águas de Aruanda. Aqui nós colocamos a força espiritual como algo orientador, jamais coercitivo. A espiritualidade coercitiva nem deveria ser chamada de espiritualidade. Todo aquele fluxo que te coage a alguma coisa está em um influxo daquilo que essencialmente a sua alma vibra. Que possamos caminhar cada vez mais dentro desta jornada com as forças da sua guiança, juntamente em encaixe tranquilo, leve, perfeito, com a guiança de Águas de Aruanda. Às vezes pode ser natural alguns seres encarnados estarem ainda presos ao fenômeno e não ao conteúdo, caríssimos. Sempre coloco em observação que a cada mensagem espiritual, a cada ritualística que você participe, onde quer que seu coração repouse, busque a essência. Muitas vezes a ritualística pode ser engrandecedora, mas fica num campo muito superficial, não aprofunda, não fomenta um mergulho na alma, buscando cada vez mais uma reforma íntima, que é a primeira porta a ser aberta. Sem a reforma íntima, consequentemente, todos os tratamentos e todas as formas de intersecções espirituais, religiosas, ficarão na superficialidade. Por exemplo, se você se dedica ao catolicismo, leia a Bíblia. É o livro obrigatório para a leitura de todos os católicos. Assim, quem ainda não leu a Bíblia, ainda não pode se colocar como católico, caríssimo. Pois para você estar católico, você precisa ler obrigatoriamente o seu livro sagrado. Assim como quem ainda está na robusteza do evangélico, por favor, caríssimo, leiam o livro sagrado obrigatório, que é a Bíblia. Aquela pessoa evangélica que ainda não leu a Bíblia não pode se autodeclarar evangélico, pois ainda não sabe o que o livro sagrado guia daquela interseccionalidade de comunidade religiosa estar a dizer. Da mesma forma, se você segue a doutrina de Kardec, imprescindível que se leia o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tantas obras que fazem convergência àquela doutrina. Assim como quem segue a Umbanda, importantíssimo cada vez mais se aprofundar do desdobramento de quem são os pretos velhos, quem são os caboclos, quem são os orixás, as forças da natureza chamada de orixás, fazendo o estudo permanente de toda essa intersecção dentro dessa religiosidade.
E assim quem segue o candomblé, sucessivamente pela sustentação da oralidade dos antecessores, dos mais velhos, e assim quem segue o budismo, assim quem segue o hinduísmo, assim quem segue o taoísmo, e assim sucessivamente, caríssimos. Importantíssimo vocês se aprofundarem naquilo que vocês se colocam, principalmente diante dos livros que estão em convergência daquela doutrina que você está se dedicando espiritualmente e religiosamente. Lembrando que todos os seres humanos encarnados no planeta Terra que seguem os dogmas de Jesus Cristo são colocados como cristãos. Cristãos não são somente os católicos, nem os evangélicos. Todos aqueles que seguem Cristo, a palavra de Jesus Cristo, é cristão. Vocês estão aqui em um movimento umbandístico universalista. Dentro desta Umbanda universalista, ou seja, dentro dessa fração energética e espiritual que agrega todas as forças espirituais do bem, todas as interseccionalidades de mestres ascensionados, seres interestelares, pretos velhos, caboclos, orixás, exus, guardiões, pombagiras, todas as forças do bem, equipes socorristas, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tantas outras formas da irmã Sheila, que sempre está se dedicando em formas e formas da irmã Dulce também, colocadas em tantos atos espirituais dentro deste hospital. Bem-vindos. Vocês também são cristãos, pois Águas de Aruanda, dentro dessa interseccionalidade, acredita em Jesus Cristo e em Maria, assim como todas as formas de desdobramentos das forças de Santa Ana, mãe de Maria, o pai de Maria, Joaquim, e tantas outras formas de José também, e assim sucessivamente diante da linhagem que vem de Jesus Cristo. Então, caríssimos, importante o esclarecimento para que vocês compreendam de maneira amplificada as faces do cristianismo. O cristianismo é um movimento que foi colocado não de forma tão imediata à elevação, ao arrebatamento de Jesus Cristo diante do desencarne da matéria e o retorno aos céus, mas foi algo estabelecido diante dos diversos escritos, principalmente dos diversos escritos de Lucas, de Mateus, de João, Tiago e tantas outras escritas de apóstolos, assim também como Maria Madalena. Tantos apóstolos que assim se dedicaram às suas vidas em compaixão, em intersecção com Jesus, edificando todos os aprendizados e sendo semeadores, jardineiros, pulverizando todo o aprendizado em diversos lugares dentro deste planeta. E assim foi sendo colocado Justiniano, por exemplo, fomentou uma grande reunião, um grande concílio, para alguns poucos séculos depois da elevação de Jesus, para que fossem compilados alguns escritos que fossem compilados, assim para ser norteado um livro sagrado. E ali, dentro do que Justiniano coloca, é edificado a primeira pedra da Igreja de Deus. Então, justificando o nascimento de um dos movimentos, de uma das formas de se religar à força cósmica. E assim, sucessivamente, escolhidos alguns escritos, diante de algumas traduções, e lembre-se, caríssimos, que traduções feitas em traduções e traduções e traduções feitas ainda em cima de outras traduções, alguns sentidos vão sendo um pouco equivocadamente colocados. Algumas formas, como onde está escrito Deus, muitas vezes Adonai,
muitas vezes são compreendidos em literatura forma em verdade real como deuses. Deuses não significam diversos tipos de Deus, mas formas de Deus do masculino e do feminino unido em uma única força da unicidade. Por isso que coloco aqui para vocês um aprendizado em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, unindo a força do masculino, do feminino, assim como de Jesus, e de toda a força espiritual do Espírito Santo, que é o porta-voz de toda a corte espiritual que vem da energia cósmica. Então, compreendido das diversas formas que surgem, eis que a força da natureza sempre esteve presente aqui no planeta Terra. A força da natureza, das matas, dos ventos, dos mares, dos rios, das cachoeiras, da água que brota do chão, sempre esteve presente aqui no nosso planeta, desde depois de uma era polar, depois de tantas eras de esclarecimentos desta força do planeta Terra, dentro da força magnânima que a luz surgia cada vez mais para impulsionar a elevação do planeta, eis que as forças naturais surgem. E então, dentro dessas civilizações que vocês colocam classificadamente como aborígenes, como formas originários, povos originários do planeta, em diversas formas deram uma prova para vocês da não localidade, um princípio cósmico que está presente até hoje dentro do planeta de vocês. Um sistema tribal, um sistema aborígene de um continente, tinha movimentos similares ao mesmo grupamento aborígene em outro continente e, consequentemente, outros grupamentos tribais em outros continentes, formando cada um dentro das formas de ramificações das suas ritualísticas próprias e nomenclaturas a essas forças naturais. Assim, aqueles aborígenes que estavam depositados em África, em continente de África, colocaram o nome como orixás. Orixás, aquele que rege a cabeça, que vem do Yorubá Ori, a cabeça, aquele que guarda a sua cabeça. Forças que guardam a sua cabeça, assim como os nórdicos classificaram também das diversas formas da sua mitologia, assim como os gregos, assim como tantos povos astecas, incas, egípcios, aqui que vocês já têm uma noção de estrutura ritual destes povos originários. Então, caríssimos, sabendo cada vez mais destes desdobramentos, vem uma pergunta: por que saber de tudo isso? Caríssimos, saber de tudo isso significa você saber da sua história. É você buscar por você, saber efetivamente quem veio antes de você e compreender todo o desdobramento que até hoje você vivencia diante de uma grande torre de Babel que vocês ainda vivenciam. Não só aquela torre de Babel que vocês têm noção que a comunidade começa a falar por diversos idiomas e a não mais se entenderem, compreenderem diante da sua linguagem, do idioma que ali todos estavam a falar. Não só somente isso, caríssimos. Vocês ainda vivem a frequência da Torre de Babel até hoje. Diante dos relampejos, diante das brigas, diante das aflições, diante das guerrilhas, diante de tantas e tantas formas de separatividade que vocês ainda possuem aqui no planeta Terra. Então, não tão diferente, pode-se falar que ainda a Torre de Babel está estabelecida no planeta Terra. Não sei se vocês já tiveram esta percepção que a Torre de Babel, assim propagada do Antigo Testamento e de tantas e tantas formas seculares, ainda está presente em roupagens diversificadas, modificadas ainda em tempos atuais.
E o que é espiritualidade por meio dos seus legionários, por meio dos seus mensageiros? Diante da robustez das psicografias, diante das mensagens edificadoras em livros, edificados em inspirações profundas espirituais, buscam há anos, séculos, trazer para este planeta é justamente o convite para que vocês possam romper definitivamente o elo da Torre de Babel que está estabelecido dentro deste planeta. E esta Torre de Babel, esse ciclo de Torre de Babel, somente será rompido quando todos os habitantes planetários, espíritos residentes aqui, todos os transeuntes espirituais em planeta Terra, quer sejam encarnados ou desencarnados, saborearem, sentirem efetivamente a frequência e aplicarem a frequência do amor. Assim seja.